Boa, 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 boa. Esperar o pessoal ir chegando aí, se ajeitando, pegando suas cadeiras. Calma, Cleiton. Esperando o pessoal chegar. A galera ainda tá se acomodando, pegando suas pipocas. E hoje a aula promete, hein? Não sei se vocês estão animados, mas hoje a aula promete. Se der, se der tempo, a gente opera junto, sim. Caraca, o pessoal tá demorando. Enquanto isso, vou deixar aqui algumas considerações com vocês, coisas importantes também. Gente, eu preciso que vocês trabalhem o máximo possível o psicológico de vocês, entendeu? Eu sei que é difícil, acaba sendo a situação mais difícil para um trader, só que é como se a gente fosse, eu já falei isso aqui com vocês, vou falar de novo, é como se a gente fosse um atleta de alto desempenho, entendeu? E vocês imaginem aí um atleta de alto desempenho, o quanto de frustrações não deve passar e o quanto de cobrança que eles não devem se cobrar também. Dia após dia serem melhores, não do que outras pessoas, mas do que a si mesmo, entendeu? E aqui no trade é exatamente isso. Dia após dia a gente vai tentando lapidar, as nossas dificuldades dentro do mercado. Eu vejo que algumas pessoas passam por alguns momentos aí até de crise e com relação ao próprio mercado financeiro mesmo. E galera, eu passei muito por isso. Então, eu bato muito nessa tecla porque foi difícil para mim também, entendeu? Só que a diferença é a questão de não desistir. Agora, se você desiste, entendeu? Eh, tudo aquilo que você passou, você vai ter deixado jogado fora, entende? Eu tô esperando o pessoal entrar aí ainda, o Adriano. Deixa eu dar uma outra chamada aqui no grupo aqui rapidinho. Pô, pior que essa aula é importante pra caramba, cara. Pessoal. Então, por favor, gente, isso é muito importante, tá? Eh, a gente se você num dia ruim, você acaba deixando o seu psicológico se abalar, muito, no dia seguinte você vai voltar para operar já abalado, entendeu? Então, se você está tendo dificuldade de bater a meta, abaixa o valor da meta,
Se tá tentando 5%, não tá conseguindo, tá com dificuldade, abaixa para 3. Você vai ver que conforme for passando os dias, você vai conseguir bater essa meta com mais facilidade e isso vai te gerar confiança, entendeu? E com é possível todos os dias sair, eh, lucrando do mercado, por mais que seja pouco. No longo prazo são feitas fortunas dessa forma, entendeu? Então, por favor, gente, vamos manter aí a tentar manter o psicológico em dia. Busquem coisas, isso é importante também, busquem coisas fora do mercado para ajudar vocês, com essas situações que o mercado nos oferece. Essas situações de abalo de psicológico e tudo mais, entendeu? Busca ali alguma coisa que te acalme, não sei se é ficar com a família, eh, se é malhar, correr, entendeu? Mas sempre busquem aí essa questão, tá? Aí, o Ian falou que às vezes vai para o jiu-jitsu. Isso aí, pô. Vai para o jiu-jitsu, apanha um pouco lá, entendeu? Em vez de ficar apanhando só do mercado, ajuda, pô. Tô falando sério, gente. Ajuda mesmo, tá? Aí, assistir um jogo do Mengão, isso aí mesmo. Amanhã tem gol do Gabigol. Como foi que depois que eu fiz os meus 20K? Que dia? Ah, aí, posso contar até essa história aí pra vocês rapidinho antes de começar a falar aqui da Fibonacci aqui. Eu não sei se eu já contei a história pra vocês, só que utilizando aquele gerenciamento que eu passei pra vocês, no meu primeiro mês, eu coloquei uma meta no primeiro mês ali de consistência, eu coloquei uma meta de 3% e consegui até a metade do mês. Eu comecei com R$ 1.000 na época, até a metade do mês estava com 2.000 e pouco, e depois desses 2.000 e pouco, voltei para R$ 40, perdi quase tudo. E com esses R$ 40, antes de fechar o mês, eu voltei para 2.000 e pouco de novo. E aí, antes de fechar o mês ainda, eu voltei para R$ 1.000. E foi o primeiro mês que eu terminei no 0 a 0. Não ganhei nem perdi. Foi um mês difícil, só que foi o mês que eu vi que era possível, entendeu? E aí no segundo mês eu coloquei uma meta de 5% ao dia e fiz uma tabelinha do jeito que eu ensinei para vocês, com uma meta de 10% ao dia. Então, o meu objetivo mesmo era bater os 5%. Em 2 meses eu teria quase R$ 10.000 na banca, se eu não sacasse. E e fiz essa tabela de 10%. Se eu conseguisse bater esses 10% por dia, eu no mesmo mês teria R$ 10.000 mais ou menos, 8.000 e pouco. Só que para mim a dos 10% é só para você, Rafael, porque isso não é então, eh, só que essa meta dos 10% para mim era como se fosse um sonho. E aí usando esse gerenciamento, protegendo a meta, eu fui conseguindo crescer a banca, e antes do dia 20 do mês, eu estava com R$ 20.000 lá já, entendeu? Fazendo exatamente o que eu passei para vocês. Por mais que pareça ser algo simples, mas cara, esse gerenciamento vale ouro, entendeu? E assim, o problema, eu vejo que vocês conseguem, levantar o capital bem, entendeu? O problema muitas das vezes não é levantar o capital, o problema é você proteger a meta, entendeu? Conforme você bater os 5%, tentar alcançar os 10, mas se começar a perder, proteger os 5. Essa é a grande dificuldade. Agora se vocês conseguirem fazer isso, cara, vocês vão voar, entendeu? Vão voar. E aí no dia 21 desse mês eu
eu saquei 9 mil e pouco de lá, os 20 mil, e aí depois quebrei com 11.500. E aí, isso aí serve até de, digamos, de aprendizado, né, como uma experiência de vida que eu passei para todos vocês. É até uma coisa que alguém estava falando no grupo hoje. Sabe quando você acha que já chegou lá, e aí você percebe que tá fazendo merda de novo? Foi exatamente isso, imagina, você começar com R$ 1.000 o mês, tá com 20 mil já, e daqui a pouco tu num dia entregar tudo praticamente, entendeu? E sabe qual foi meu erro nesse dia que eu entreguei tudo? Foi exatamente ter saído desse gerenciamento. Eu me achei o bam-bam-bam, o pomposo, o que que eu fiz? Eu lembro até hoje, falei com a minha esposa: "Minha meta agora é 2 mil por dia". Saí do gerenciamento. E tenho hoje de mercado. E aí, o que que aconteceu? No dia seguinte, quebrei. E imaginem aí a frustração, às vezes eu fico vendo, não de verdade, gente, por favor, não desmerecendo o capital de ninguém, mas às vezes eu fico vendo, vocês ficam abalados, tipo, com uma banca às vezes de, sei lá, R$ 100. Vocês quebram, ficam super abalados. É o que eu tô te falando, não tô desmerecendo o capital de ninguém. Às vezes esses R$ 100 é tudo que vocês têm. Só que, velho, imagina você vir de uma situação que você tá correndo atrás, buscando o maior tempo, você acha que chegou lá, que você finalmente conseguiu, e você vai e alavanca o teu capital ali, seguindo um gerenciamento que você fez, consegue chegar num nível top, e depois você quebra com R$ 11.500. Até hoje foi o dia que eu mais perdi dinheiro, entenderam? Então, foi muito frustrante. Eu lembro no dia de verdade, eu vou entrar na aula já, só que eu acredito que vocês precisam ouvir isso, porque eu vejo que hoje ainda vocês tudo bem, vocês estão no começo, vocês ainda se frustram muito, entendeu, com essa questão dos loss que tomam. Eh, eu po vou tentar, meu querido, vou tentar. Então, o que que acontece? Imagina a situação, né, no dia minha esposa já estava dormindo, imagina uma pessoa que acredita, né, em você, confia em você, torce por você, e ela estava dormindo, ela acordou e, tipo, eu lembro até hoje, no dia estava chovendo, depois que eu quebrei, eu simplesmente saí de casa na chuva, fiquei andando, na época eu morava em Piabetá ainda, fiquei andando pelo condomínio na chuva, desolado, desolado, sem saber o que fazer. E simplesmente eu andando na chuva com a cabeça baixa e repetindo uma frase pra mim mesmo: "Você é um merda, você é um merda, você é um merda". Então, gente, eu sei que é muito difícil, foi difícil pra mim também, só que esse conselho que eu tô dando pra vocês é exatamente pra vocês poderem minimizar esse período de aprendizado e chegarem na consistência logo, entendeu? Então, eu esperei, voltei pra casa, esperei minha esposa acordar, e ela, tipo: "E aí, mano, como é que foi o dia? Operou e tal?" E eu simplesmente virar pra ela e falar: "Pô, mano, quebrei". Aí ela: "O quê?" Falei: "Quebrei, mano, perdi tudo". Mas perdeu tudo, perdi tudo. "E o saque que você tinha me pedido ontem, de R$ 1.500, tem ele ainda". Falei: "Não, mano, botei de volta pra corretora e perdi também". Então, imagina como é que ela não deve ter ficado, sabe? Eh, então ficou triste pra caramba, chorou, choramos no dia juntos, e eu até estava falando isso hoje com um de vocês, que era uma situação que todas as vezes que eu quebrava, todas as vezes que eu quebrava, eu pensava a mesma coisa: "Ó, agora esse dinheiro que eu tô botando aqui é o último, se eu perder ele já era". E por eu ser apaixonado, por eu ter me apaixonado pelo mercado, eu sempre dava um jeito de voltar, entendeu?
e voltava com a mesma frase: "Esse dinheiro agora é o último que eu tô botando aqui. Se eu perder já era". Quebrava de novo. E no passava um tempo, voltava de novo. Então, eu lembro que nesse dia, meus pais, eles ficaram sabendo, né, meus pais saíram de São João de Meriti, foram lá em Piabetá, e meu pai virou pra mim e falou assim: "Cara, desiste disso, tu tá viciado nisso, isso aí é igual o jogo de caça-níquel, então, o conselho que eu posso te dar como teu pai é pra você desistir disso, que não sei o quê, que não sei o que lá". E minha mãe falando: "Meu filho, eu tô com medo, daqui a pouco você vai estar querendo se matar, que não sei o quê, dinheiro é coisa séria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá", falando várias coisas. E eu ali de cabeça baixa, triste, e aí quando eles saíram lá de casa, minha esposa virou pra mim, botou o dedo na minha cara e falou: "Esse não é teu sonho? Então levanta a cabeça e não desiste. Se é o teu sonho, eu tô contigo e você vai chegar lá". E isso me animou muito, muito. E até hoje a gente sempre bate nessa tecla, entendeu? É o seu sonho? Então bora pra cima. Então isso aí é pra todo mundo que tá me ouvindo. É o sonho de vocês viver disso? Então bora pra cima. Vamos começar a lidar com isso aqui como se já fôssemos profissionais, tá bom? Nossas atitudes agora serão de profissionais. Então vamos embora. Vamos começar a aula aqui. O que aconteceu depois de quê, meu querido? Depois de eu ter quebrado? Eu esperei virar o mês e botei o salário de marinha lá de novo. Mas aí, a partir dali, tipo, por mais que eu tivesse quebrado naquele dia, eu tinha sacado R$ 9.500, entendeu? Então, foi frustrante pra caraca, mas eu perdi o lucro. E aí, a partir daquele mês ali, eu continuei ainda quebrando, mas eu só estava quebrando dali pra frente com lucro. Então, eu consegui começar a me levantar a partir desse dia, entendeu? E aí depois eu comecei a respeitar melhor o meu stop. E outra, uma coisa aí pra vocês, cara, a dificuldade da maioria é essa, respeitar o stop loss. Quando eu vejo alguém que consegue respeitar o stop loss, eu fico, tipo, alguém que tá iniciando e consegue respeitar o stop loss, cara, eu super admiro essa pessoa, super admiro, porque é a dificuldade praticamente de todo mundo, entendeu? Então, se você consegue respeitar o teu stop loss, parabéns, você já é um vencedor. Falta bem pouco para você, alcançar a consistência. Eh, então vamos lá? Galera, hoje a gente vai falar sobre Fibonacci. O que acontece? Fibonacci, ele foi um, matemático italiano, eh, posso falar aqui, espera aí só um minuto. Eu não vou tentar entrar muito na questão histórica, mas a gente vai conversar sobre algumas curiosidades aqui. O que acontece? Fibonacci ele foi um matemático italiano que ele conseguiu perceber, exatamente que várias coisas no universo respeitavam essa sequência. E aí acabou denominando essa sequência como sequência de Fibonacci. O que que é essa sequência? Começando do zero, o número seguinte é a soma do número anterior, dos 2 números anteriores. Então, começou do zero, zero, um, 0, 1 novamente. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Como é aqui embaixo. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Essa é a sequência de Fibonacci. E esse matemático ele percebeu que essa sequência ela era respeitada em várias ocasiões
da vida e do universo. Por exemplo, a reprodução dos coelhos. Se você colocar 2 coelhos numa ilha, a reprodução deles vai respeitar a sequência de Fibonacci. Se você pegar uma planta que cresce em espiral e você for somando ela de dentro para fora, você vai perceber que esse espiral aqui dessas plantas, elas respeitam a sequência de Fibonacci. No universo, a espiral do universo respeita a sequência de Fibonacci. A concha dos caracóis respeita essa espiral e a sequência de Fibonacci, e até mesmo a os galhos das árvores, conforme vão crescendo, geralmente respeitam essa sequência de Fibonacci. E esse matemático ele percebeu isso, e eles chegaram à conclusão que essa sequência de Fibonacci, era como se fosse uma impressão digital de Deus na criação. É como se fosse uma forma de Deus dizer que, toda a criação vem dele, sabe. Porque são coisas totalmente diferentes, ó, o espaço, o caracol, árvore, planta e a reprodução dos coelhos, por exemplo, são coisas, totalmente diferentes, mas que todas elas respeitam a sequência de Fibonacci. Eu não vou entrar muito nisso também, mas, eh, uma vez eu ouvi dizer que até mesmo, eh, algumas partes do nosso corpo respeitam a sequência de Fibonacci, entendeu. Se eu não me engano, como por exemplo, a o nascimento do cabelo, ali na nossa cabeça, respeita a sequência de Fibonacci. O Cleiton colocou aí o ouvido, eu de verdade não sei dizer ao certo, mas pelo que eu lembro, eu acho que era o cabelo, não sei. Também não vou ficar aqui carteando vocês. Lá, ó, ele falou que respeitou, estudou Fibo na arquitetura e design, legal, top. E aqui a gente tem a proporção áurea da sequência de Fibonacci, que é o quê? A gente multiplicando qualquer número da sequência de Fibonacci por esse valor aqui, a gente vai ter o número que vai vir depois dele, entendeu? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o 8 e multiplicar por esse valor, 1,618, a gente vai ter o número 13. E a proporção inversa é o contrário, se a gente multiplicar o 8, por exemplo, por esse número aqui de baixo, a gente vai ter um número anterior a ele. Então, isso é só a critério de conhecimento, isso aqui não vai mudar muito as nossas vidas, entendeu? Com relação às nossas operações, só que tem uma questão aqui que vai mudar um pouco, que é o quê? Também é critério de conhecimento. Se vocês quisessem continuar operando sem saber disso, daria normalmente. Mas, o gráfico, os gráficos que a gente opera hoje, que a gente utiliza para operar hoje, então por isso que os gráficos que a gente utiliza, os tempos gráficos que a gente utiliza, eles, ou são números que coincidem com a sequência de Fibonacci, ou são números que chegam muito próximo da sequência de Fibonacci, entendeu? Então por isso que a gente consegue operar no gráfico de M1, algumas plataformas têm o gráfico de M2, aqui no MT4 não tem, mas se eu não me engano na IQ tem M2. M3 é mais difícil de a gente achar, mas o M5 é um gráfico que tem, se vocês repararem tem o M10 também, que é bem próximo aqui do 8, o M15, que é próximo do 13, e ó, o M30, que é próximo aqui do 34, 55, que é o H1, e por aí vai. E se vocês forem seguindo essa sequência, vocês vão ver que, até os gráficos aí de semanais, gráficos diários,
são números próximos ou o número exato da sequência de Fibonacci ou um número bem próximo, entendeu? E quanto mais próximo o número for da sequência de Fibonacci, melhor esse gráfico é para operar, esse tempo gráfico é para operar. Então, por isso que a gente analisa lá no MT4 o gráfico em M5, porque é um número certinho da sequência de Fibonacci. E por isso que a gente opera lá na IK em M1, porque é um número certinho da sequência de Fibonacci. E os nossos traçamentos são em M15, porque por mais que não seja próximo, é um número. Por mais que não seja exato, é um número bem próximo da sequência, que é o 13. E por conta disso, eu não começo a fazer as minhas marcações aqui em M30, porque a distância para a sequência de Fibonacci é maior do que a distância de M15. Então, por mais que o tempo gráfico de M30 seja maior, o gráfico ele vai respeitar muito bem a sequência as marcações da gente em M15, por ser um período mais próximo, um tempo mais próximo da sequência de Fibonacci, entenderam? E por aí por diante. Então a gente já viu essa parte aqui de curiosidade. E agora eu vou ensinar aqui para vocês como traçar a Fibonacci. Eu não traço Fibonacci aqui no MT4. Deixa eu botar aqui. Pô, legal, Adriano. Isso aí, mano. Está dando certo assim, mano. É o que eu sempre falo. Mantém. Vocês têm que se encontrar dentro do mercado, entendeu? Eu passo aqui uma base e é o operacional que eu utilizo. Só que vocês são livres para poderem se encontrar dentro do mercado. Então, conforme vocês forem se encontrando, e vocês verem que tá dando certo, mantém, entendeu? Mantém isso aí. É, não entendi, você perdeu como assim, meu amigo? Não entendeu? Vou explicar aqui de novo. A gente tem a sequência de Fibonacci ali, correto? Então, o gráfico, ele foi feito, os gráficos eles foram feitos dentro da sequência de Fibonacci. Então, por isso que a gente utiliza esses tempos gráficos, entendeu? Em M1, M5, M15, porque é um número próximo aqui da sequência de Fibonacci, que é o 13, e aí por diante. Se vocês forem fazendo ali até o gráfico mensal e forem contando ali a questão dos minutos, vocês vão ver que coincide com o número da sequência de Fibonacci, entendeu? Ou vai coincidir certinho, ou vai ser um número bem próximo. Então, por isso que a gente acompanha o gráfico em M5, porque ele bate certinho com a sequência de Fibonacci. Então, é um dos gráficos que são melhores para analisar. E a gente marca aqui em M15, porque ele é bem próximo do 13 do Fibonacci, entendeu? Então, vou mostrar para vocês aqui como a gente traça uma Fibonacci. O traçamento da Fibonacci é como se fosse uma linha, ó, na IQ, ela fica aqui, ó, ferramentas gráficas. Tá vendo aqui embaixo? Ferramentas gráficas. Ó, todo mundo vê aí. Ferramentas gráficas. Permanece M15. Permanece M15. Ferramentas gráficas, voltando.
E aqui embaixo tem linhas de Fibonacci. A gente vai clicar. A gente traça Fibonacci como se fosse, pelo menos eu traço, tem gente que traça diferente, né? Mas eu traço Fibonacci como se fosse uma linha de tendência. Então eu venho puxando aqui. Na verdade, aqui eu tô fazendo errado. Aqui. Ih, rapaz, deu branco agora, hein? Aqui. Pronto. Então a gente vai puxar a linha de Fibonacci, uma tendência de baixa, num topo até um fundo. Só que, antes que vocês perguntem, eu não utilizo o Fibonacci. Dá para utilizar durante a semana, em confluência com as marcações, mas eu não utilizo o Fibonacci durante a semana. Só que eu estou passando para vocês aqui por com o Fibonacci. Às vezes eu estava conversando com a gerente da IKEA que eu tinha na época, que era a Marta, e agora é o Felipe, e ela estava me explicando que por OTC ser, tipo, como se fosse um, o gráfico de OTC como se ele fosse elaborado matematicamente, que ele tinha grande probabilidade de respeitar bem as, os indicadores. Os indicadores são fórmulas matemáticas, entendeu? E como eu não gosto muito de indicador, eu resolvi tentar montar um operacional dentro na verdade, não tentar montar, mas eu percebi que o OTC respeitava muito bem Fibonacci. Então, a partir daí, eu comecei a utilizar. Pô, tá travando? Deixa eu ver aqui se é minha internet rapidinho. Espera aí rapidinho que eu vou mudar de internet aqui para ver se melhora. Israel tá aí.
Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Legal, desculpa aí, tá? Se continuar travando, vocês me avisam aí, por favor, tá bom? O que acontece? Então, como eu estava dizendo, é, não, Adriano, eu vou explicar aqui já, meu amigo. É, Como eu estava dizendo, eu não utilizo a Fibonacci para poder operar durante a semana. Dá para utilizar em confluência com as marcações nossas. Se vocês forem utilizar, tentarem utilizar em confluência, vocês podem colocar aqui em M5, tá? E traçar do topo mais alto aqui até o fundo mais baixo, se tiver numa tendência de baixa. E aí vocês podem utilizar os pontos aqui da Fibonacci como pontos de reversão, tá? É como se fosse um suporte e resistência também. E aí, se em algum momento vocês perceberem que está coincidindo, ó, como por exemplo aqui, a zona de 23%, está coincidindo exatamente com esse ponto aqui, ó. Estão vendo? Isso aí, entre em M1 normal, tá? Ó, 38% tem esse paviozinho aqui. Talvez lá em M15 seja também um toque lá do nosso gráfico. Ó, 50, 50, gente. O 50 e o 100, eles não são números da sequência de Fibonacci, tá? Só que o 50, ele é a metade, tá? De 0 a 100 aqui, o 50 ele é a metade. E eles colocaram aqui o 100 como se fosse o topo, sabe? Mas não fazem parte da sequência de Fibonacci. Só para a critério de conhecimento aí. Mas em alguns momentos o gráfico respeita também essa região aqui de 50%, entendeu? Então, tipo, dependendo da tendência aqui, se vocês quiserem pegar nessa região de 50%, dá para pegar também, tá bom? E aqui na região de 61, peraí, mais um ponto, ó. Tá até com esse. Caraca, na moral, a linha tá cagada, peraí. Calma, gente, calma que eu já vou dar uma olhada ali no chat ali, calma aí. Ó, se a gente for ver aqui, ó, esses fundozinhos aqui, coincide certinho com a região de 61. Ó, esse aqui tá coincidindo com a região de 23, tá? Ó, aqui tem um pavio que tocou aqui e retraiu na região de 38, tá vendo aí? E aqui na região de 50, ó, também deixou um paviozinho aqui. Tem aqui também uma região de resistência, no caso agora, né? E aqui também que foi respeitado. Então vocês podem ver que se vocês marcarem aqui do topo mais alto até o fundo mais baixo, vai coincidir com as marcações lá no MT4, provavelmente. Então, os pontos que coincidirem, se tiver pontos que não coincidirem, vocês podem utilizar como pontos mais fracos. Se tiverem pontos que coincidam, vocês podem utilizar como pontos mais fortes para poderem operar durante a semana. Só que, voltando a dizer, eu não utilizo porque eu utilizaria durante a semana como se fosse uma confluência. E eu opero bem com o que eu já passei para vocês ali de suporte e resistência, então acredito que vai acabar pode acabar complicando as minhas operações, então eu evito de utilizar. Deixa eu só dar uma lida aqui no chat aqui que vocês botaram para ver, ó. Espera aí. Ó, quando a fibra tá perto do suporte da resistência, mas não tá junto, em qual a gente entra? Eu entraria no suporte, tá? No suporte e resistência, tá bom?
Tá travando ainda? Tá travando aí de todo mundo? O Bruno falou que tá travando ainda. O Adriano tá perguntando aqui quais são as regiões mais fortes da Fibonacci. Então, para operar durante a semana, as regiões mais fortes aqui da Fibo vão ser a região de 38% e a região de 61%. Vão ser as duas regiões mais fortes, tá? Calma aí, galera, para poder dar conta ali de responder todo mundo aqui no chat. Gustavo, as entradas seriam da mesma forma que a gente opera com o suporte e a resistência já. Esperou tocar, pega para a próxima vela no gráfico de M1, entendeu? Isso aí, volta pro gráfico de M1 e opera normal. O pessoal que tá falando que parou a internet aí, dá uma olhada para ver sinal de vocês, porque tem bastante gente falando que tá normal. Ó, o Ítalo perguntou, quando você traça o Fibonacci, é, essa região ali do zero se torna um suporte? Então, a gente traçou o zero exatamente num ponto de suporte. Só que esse ponto aqui eu já não utilizo mais como um ponto bom para dar entrada, entendeu? Então eu vou esperar ele chegar na região de 23, ou de 38, ou de 61 e por aí vai. Tem alguma zona que vale a pena colocar um valor maior? Cara, se eu fosse pegar uma entrada aqui com um valor um pouco maior, eu pegaria ou na de 61 ou na de 38, em confluência com as marcações lá no MT4, entendeu? Ô Gustavo, numa tendência de baixa aqui, a gente esperaria, daria para pegar a compra também, entendeu? Porque alguns pontos são muito fortes, como eu disse para vocês. Então, se vocês perceberem aqui, ó, por exemplo, o de 38 mesmo, ele respeitou e deixou um pavilzão aqui. Então, daria para ter pego aquela compra ali, entendeu? Só que melhor seria esperar romper e depois pegar a venda quando voltar, entendeu? Só que se a tendência estiver muito forte, ele não vai voltar. E é aí que a gente vai utilizar um operacional que eu vou mostrar para vocês. Porque, na verdade, eu utilizo a Fibo para operar final de semana, entendeu? E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como, tá? E aí depois, na última aula que a gente tem, que é a aula de OTC, eu vou mostrar para vocês na prática e vocês vão entender legal como é que funciona. O que acontece? O pessoal tá falando aí que não confia pegar uma entrada aqui, por exemplo, numa tendência de baixa de compra. Só que a gente tem como saber se a tendência ela tá muito forte ou não, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tinha um ponto. Essa vela aqui rompeu esse ponto com muita força, entendeu? Então aqui, por mais que ela viesse na região de 50%, eu não ia pegar nenhuma entrada, entendeu? Para eu pegar uma entrada agora, eu vou esperar ela mostrar que perdeu essa força. Então o que aconteceu? Ela caiu com força, fez esse movimento aqui meio que de pullback, exatamente aqui na região de 50% da Fibonacci, e voltou a cair de novo. Quando ela chegou aqui, ela exatamente mostrou que perdeu a força, a região de 23 segurou o preço aqui, e não só a região de 23, mas esse suporte aqui forte,
E provavelmente tem algum ponto lá atrás que segurou, e ele voltou de novo. Quando ele voltou e chegou aqui, isso aqui mostrou para mim que ele perdeu essa força aqui gigantesca de venda, entendeu? Porque ele retraiu e voltou ali para aquela região que antes ele tinha rompido com muita força, tá? Então vocês percebem aqui que por mais que ele continue em movimento de baixa, ele começa a respeitar os pontos. Ó, como por exemplo, aqui ele tocou e voltou, aqui ele deu um outro toquezinho e voltou, aqui ele deu outro toquezinho e voltou. Respeitou 3 vezes essa região, até ele conseguir romper de fato. E aí acontece aquela situação que eu falo com vocês. Ó, aqui ele rompeu de fato, correto? A gente já não pegaria essa entrada aqui do rompimento dele, até porque ele já tinha dado 3 toques ali seguidos. Em algum desses toques aqui daria pra gente ter pego uma entrada de compra, entendeu? Calma aí, Choreto. Sabendo que tá na força de baixa, você faria entrada depois desse pullback. O Leonardo, eu não entendi o que você quis dizer. E, Gustavo, se colocar em M1, meu amigo, nesse pedaço aqui, vai romper também. Porque essa vela aqui, ela desceu com muita força, entendeu? Então, certeza que em M1 ela vai romper também. Ela não deu tempo dela retrair, dar alguém, igual eu falo com vocês, e depois voltar a cair de novo. Porque ela desceu muito forte, tá? O Cristiano botou aqui, mas você marcou e está analisando a entrada anterior. Na prática, você não teria esse ponto de 0%. Tá, mas a gente. É como se a gente tivesse traçado aqui o nosso suporte e resistência lá no MT4, entendeu? Eu estou explicando aqui uma questão que perguntaram aí, mas eu posso tirar aqui a Fibonacci e voltar a explicar sobre o que estavam perguntando aí, ó. Entenderam? Eu estava falando sobre a tendência forte e não sobre Fibonacci mais. O Alan Ribeiro perguntou: sempre que tiver uma tendência mais forte e aparecer a vela de retração forte, quer dizer que essa tendência que ela perdeu a tendência? Não quer dizer que ela perdeu a tendência, só que não, melhor, não nessa vela aqui de retração forte. Ela vai cair, vai fazer essa tendência forte e vai retrair. Depois dessa vela de retração que ela fizer, a gente vai ver o movimento que ela vai continuar fazendo, entendeu? Então, tipo, ela caiu forte, aqui fez um pullbackzinho, poderia, talvez, se a gente fosse começar a querer operar aqui, a gente poderia contar isso aqui como uma retração. Por isso que eu falo que a gente tem que esperar para ver o próximo movimento depois dessa queda forte. Então aqui ela subiu um pouquinho e voltou a cair de novo, entendeu? E aqui sim ela retraiu novamente e ficou aqui em cima. Então, eu não operaria nesse período aqui até finalizar essa outra vela verde aqui, ó. Não contra a tendência. Se eu fosse pegar alguma entrada, eu ia pegar a favor dela, entendeu? Como aqui, ó, ela rompeu, voltou, eu pegaria aqui uma venda, mas não ficaria pegando compra, tá? Então, quando eu estava falando da tendência, ela voltou para essa região aqui e a gente está aqui, ó, com um suporte traçado aqui. Mais ou menos. Vocês podem ver que aqui, quando ela subiu, ó, e voltou para essa zona aqui, ela caiu, continuou caindo, mas continuou caindo, mas respeitando as zonas. Tocou aqui, deixou um pavio, veio de novo aqui, deixou pavio, e aqui de novo deixou pavio, respeitou 3 vezes a zona, até que conseguiu romper. E aí a gente aqui já pegaria uma entrada de venda. Ó. Rompeu, voltou lá na outra vela de M5, como eu expliquei para vocês, e pegou. Daria para pegar uma entrada de venda, entenderam? E aí a gente ia começar a operar seguindo a tendência.
E aí aqui embaixo, como essa tendência já não estava mais tão forte como essas velas vermelhas aqui, absurdas, vocês podem ver que daria para ter pego aqui a compra. Deixa eu ler aqui o chat. O João Henrique perguntou por que eu não traço Fibonacci M15. Cara, eu não traço Fibonacci M15. Na verdade, eu não traço ela nem M5. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês se vocês quiserem utilizar ela durante a semana. Mas como eu disse, eu utilizo ela final de semana. E final de semana, para operar o OTC, eu faço o traçamento em M1, entendeu? Eu não faço nem M5 nem M15. Agora, caso você queira adaptar um operacional aqui para você, fazendo a marcação em M15, dá para fazer também, entendeu? Só que olha só, o que acontece? Quanto mais você aumentar o tempo gráfico, mais difícil vai ficar do preço para voltar nessa marcação da tua Fibonacci, entendeu? Então, vamos dizer que eu marcasse aqui, ó, Fibonacci daqui até aqui, por exemplo. Para eu conseguir pegar uma entrada na região de 23%, eu ia ter que esperar aí, sei lá, meia hora, 40 minutos, entendeu? E eu não tenho paciência de ficar 40 minutos esperando para pegar um ponto de entrada. Então, acredito que talvez vocês também não tenham. Então, por isso que o meu conselho foi para poder traçar Fibonacci em M5, entendeu? Tem gente que traça assim, ó, em vez de traçar ali igual eu traço. Tem gente que traça assim, ó, que aí fica realmente como um suporte e uma resistência. Então, se vocês quiserem traçar assim de baixo para cima, de cima para baixo, numa tendência de baixo, é tranquilo também. Se você for ver aqui, ó, ele deu vários toques. Só que se você parar para pensar, demorou bastante tempo aí para dar a diferença de um toque para outro, entenderam? Então, tipo, aqui, ó, ele pegou uma região, a gente já não pegaria as outras entradas aqui porque seriam toques próximos. Aqui ele rompeu, deu um outro toque aqui, passou aí 10 minutos mais ou menos. 10 minutos não, tá no gráfico de M15. Então passou aí meia hora mais ou menos, ele deu um outro toque aqui, subindo de novo aqui 45 minutos para tocar novamente. Ficou nessa região aqui, a gente não pegaria mais nenhuma entrada, subiu, rompeu, ó, 15, 30, 45, uma hora e 15 minutos a gente conseguiria pegar uma outra entrada aqui e por aí vai, entenderam? Então, tipo, pra gente dar uma, duas, três, quatro, cinco entradas, a gente esperaria aí praticamente, sei lá, 3 horas ou até mais. Então, por isso que quanto menor o tempo gráfico que a gente traçar a Fibonacci, mais pontos de entrada vai dar, entendeu? Não só a Fibonacci, como até mesmo o nosso suporte e resistência. Se a gente vir traçar aqui os pontos em H1, em H4, vai demorar muito mais para aparecer pontos de entradas do que a gente traçando em M15, entendeu? Em M15 respeita tão bem quanto talvez times maiores, até porque às vezes até coincide. Ô Ian, como é que você sabe se está na tendência de alta ou de baixa, mano? Lembra lá da primeira aula, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A tendência de baixa ele vai estar rompendo mais os suportes do que as resistências, entendeu? Ele vai respeitar melhor as resistências do que ele respeita o suporte. E a tendência de alta é o contrário. O Rafa perguntou: na hora H, como saber se ela explode para baixo, chega na sua zona? Cara, primeiro, se não for nenhuma notícia, sempre a gente tem que perceber se é alguma notícia. Se não for nenhuma notícia e ele começar a fazer um movimento muito forte, tipo uma vela dessa daqui, por exemplo, de baixa, alguma coisa assim de errado, entendeu? E, tipo, ela não vai fazer um movimento dando um toquezinho, esperando um pouco, vindo de novo para romper, esperando um pouco. Ela vai vir fazendo um movimento expressivo. E eu tenho certeza
certeza que provavelmente operando, vocês já perceberam isso aqui, entendeu? Dela vir fazendo um movimento expressivo, parar aqui, tipo, nem parar na verdade, dar uma respiradinha aqui e já vir rompendo outra zona, entendeu? Tipo, com o tempo vocês vão percebendo isso melhor, mas se vocês pararem para perceber é, uma situação dessa, vocês vão ver que de fato dá para você se antecipar a essas tendências fortes que fazem quando o preço faz esse movimento brusco, entenderam? Tô lendo aqui, tá? Pô, mano, assim, pra eu saber qual ponto que é, tipo, ficar ruimzão. Em M5, aquela vela que respeitou o suporte começou em uma tendência de baixa. Eu, tipo, nem sei qual vela que tá falando. Resumindo, traço no topo, do topo ao fundo, ou o inverso, e espero bater nos pontos de 38 a 61. É, cara, resumindo, pode ser isso. Só que, gente, lembrando o que eu falei com vocês, eu não utilizo Fibonacci para operar durante a semana. Eu estou mostrando aqui para vocês que se vocês quiserem utilizar, porque é o que eu digo, vocês têm que se encontrar dentro do mercado. Se vocês quiserem utilizar, dá para utilizar, entendeu? Só que eu não utilizo. Eu vou mostrar para vocês como eu utilizo operando em OTC, tá? Em OTC e é traçando em M1. Em OTC, os pontos que eu utilizo nem são de 38%. É o de 23 e o de 61, tá? São os pontos que respeita melhor. O traçamento da FIBO, o Adriano perguntou, o traçamento da FIBO sempre vai ser em topos mais altos e fundos mais baixos? Se for durante a semana, sim. Você tem que traçar do topo mais alto até o fundo mais baixo. Claro, tipo, pegando de uma zona aqui razoável do preço, até aqui a última movimentação dele. E não, tipo, pegando de uma zona muito lá de trás. Quanto mais lá de trás você pegar, provavelmente a tua Fibonacci vai ficar maior e provavelmente vai demorar mais ainda para dar pontos de entrada. Entendeu? O João Henrique perguntou: antes de começar a operar, eu posso traçar a Fibonacci apenas para saber se o mercado está respeitando as marcações MT4? Pode, cara. Se você quiser utilizar ela, tipo, traça que vai dar certo, entendeu? Marca direitinho que vai dar certo. Leandro Mendonça, qual é o melhor tempo para analisar se é uma LTA ou uma LTB? Mano, lembra lá da primeira aula. Tendência primária, secundária e terciária, entendeu? A gente vai dar mais importância para a tendência secundária e a tendência terciária, que é de M5 e de M1. E aí, na tendência de M5 e de M1, a gente vai ver se ela está fazendo uma tendência de baixa ou tendência de alta, entendeu? Ó, o Matheus perguntou: quando a vela vem grande, dá um pico e para na zona, ela geralmente retrai ou rompe? Eu não sei se vocês já repararam, mas eu vou deixar isso aí como se fosse um dever de casa para vocês. Tipo, percebam a movimentação é, sem operar, tá? Se possível, em M1 mesmo. Deixa eu tentar botar aqui em M1. Olha só. Quando uma vela ela vem rompendo uma zona, tipo essa daqui, quando ela vem rompendo bem forte a zona, ela não vai dar um toquezinho aqui e ficar em dúvida, sabe? A primeira explosão dela já vai ser parando depois da zona, entenderam? Essa primeira explosão dela já vai ser parando depois da zona.
Então, nessa situação, a gente consegue perceber se dá para pegar a entrada ainda ou não, entenderam? Agora, quando ela vai respeitar, quando ela tende a respeitar, por mais que ela dê um pico, ou o pico dela vai parar um pouquinho abaixo da zona, e depois ela vai completar devagarzinho até tocar, entenderam? Ou ela vai dar um pico bem em cima da zona e vai parar. Todas as vezes que rompe, geralmente o pico dela já. Caraca, ficou muito grande esse. Todas as vezes que rompe, geralmente o pico dela, ele já. Esse primeiro pico dela, ele já para depois da zona. Entenderam? Então, tipo, às vezes fica meio complicado para pegar isso ali na hora de operar. Acaba sendo bem rápido isso, esse movimento aqui. Mas se vocês perceberem ali um ponto que ele der esse pico já depois da zona, vocês já podem ficar mais ligados ali que pode ser que ele rompa, entendeu? E isso na tendência, seguindo aquela tendência ali que vocês já estão esperando. Eu respondi aí, ô Mendes, pode traçar, mano, pode traçar. É, Leonardo botou aqui, Humberto, tira uma dúvida aqui, que me veio aqui. Quando o mercado está deixando muita sombra, entrar para a mesma vela seria uma boa estratégia para operar naquele momento? Tipo, reparei que agora o mercado está deixando muita sombra. Mano, o que que acontece? Quando o mercado ele começa a fazer essas movimentações, deixar muita sombra, tipo, aqui ele não tá deixando muita sombra, tá? Não sei se qual gráfico que você está utilizando aí, mas isso aqui não é característico de estar deixando muita sombra, não, tá? A gente está em M1. Então, essa movimentação aqui que ele está fazendo, teoricamente é normal, tá? Deixa eu ver se ele tem algum gráfico aqui que esteja realmente. Ó, esse aqui já tá. Não, não tá. Cara, um gráfico que faz muita sombra, que é até por conta disso que às vezes eu nem gosto de operar ele, é algum par de moeda com GBP, cara. Às vezes deixa sombra pra caraca. Tipo, deixa eu ver aqui se eu acho aqui algum ponto com bastante sombra. Tá bom, Josimar, eu vou repetir rapidinho. Talvez tenha mais pessoas aí que não tenham entendido. Eu vou repetir. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é deixar muita sombra, tá? Tipo, foi hoje pela manhã, é, de 9 mais ou menos até 1 hora ali. Tá vendo aqui as sombras que ele deixou em M5? Isso aqui é deixar muita sombra. Tipo, quando o gráfico tá assim, cara, eu particularmente não prefiro não operar nele. Provavelmente é por conta de uma lateralização, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Uma lateralização em M5, tá? E se ele tá deixando muita sombra, é porque ele tá em dúvida. E tá uma briga entre os compradores e os vendedores. Então, os vendedores aqui, por exemplo, forçam o preço a cair e quando toca aqui, os compradores forçam o preço a subir de novo. E ele fica nesse jogo aqui, deixando muita sombra. Eu, particularmente, evito operar. Eu prefiro operar quando ele está fazendo uma tendência ali bonitinha, igual ele começou a fazer aqui, ó. Deixa eu só explicar essa situação aqui que o Josimar pediu de novo. Se alguém não entendeu aí, agora é hora de entender melhor. Deixa eu ver algum ponto aqui. Ó, lembrando, tá? Dever de casa. Vocês vão tentar perceber isso aí.
operando. Vou traçar aqui rapidinho. É porque a gente, tipo, não vai ter como ver esse movimento agora acontecendo, por isso que vai ser um dever de casa aí para vocês. Só que quando a vela ela rompe, o pico que ela vai dar, tipo essa daqui, por exemplo, o pico que ela provavelmente deu, não tenho como dar certeza, tá? Porque só na hora mesmo para ver, mas esse pico aqui que ela deu, ele não segurou aqui. Ela já deu um pico terminando abaixo da marcação, entendeu? Então, geralmente quando ela faz esse movimento mais forte, de dar o pico e já ficar abaixo da marcação, se você não tiver pego a entrada, não pega mais, porque aí pode ser que ela rompa, entendeu? É mais fácil dela romper. Como pode ser que ela faça isso aqui, ó, volte para a zona. Mas geralmente, quando ela dá esse pico, ela acaba rompendo, tá? Principalmente aqui, ó, por exemplo, a tendência aqui é de baixa, tá vendo? A tendência aqui é de baixa. Aqui ela deu o pico. Se você pega certinho na marcação, tu saía no loss. Só que aí ela continua seguindo essa tendência forte de baixa, voltou aqui. Aqui já daria para pegar um gain, mesmo pegando na marcação, porque ela terminou aqui embaixo. Só que exatamente pelo fato da tendência ser de baixa, entendeu? Então aqui daria para sair no gain ainda. Mas aqui, contra a tendência, não daria para ter pego. Ou se você tivesse pego, você teria tomado um loss. Entenderam? E às vezes, o que acontece? Você vai, pega essa entrada aqui, toma um loss, e na entrada correta, que era para você entrar aqui, ó, depois do rompimento, pegar a venda aqui e sair no gain aqui embaixo, você não pega, porque tu acabou de tomar um loss, entendeu? Outra coisa aí que eu vou deixar de dever de casa para vocês, perceberem se quando vocês estão operando está acontecendo isso. Vocês estão perdendo a entrada porque acabaram de sair de um loss de outra entrada, que entraram errado, entenderam? E aí, quando a vela ela tende a respeitar a marcação, ela dá o pico, só que ou esse pico ela vai parar um pouco antes da marcação e depois bem devagarzinho ela vai completar e vai tocar na marcação, ou ela vai dar o pico e já vai parar em cima da marcação. Entenderam? Tipo, ali na hora do vamos ver, é um pouco complicado de tipo, tu perceber esse time, sabe? Mas com o tempo vocês vão começar a pegar essa situação visualmente. Sim, quando tá com sombra é porque a volatilidade está muito grande e por conta disso. Exatamente o que eu falei ali. Tá uma briga forte entre touros e ursos, entendeu? E aí eles acabam deixando o mercado com uma volatilidade grande. Vou traçar a FIBO já, vou voltar para FIBO. Falta 20 minutos aí para acabar a aula. Quando ela vem nessa tendência de queda, eu pego sempre a próxima vela no topo. Quando ela vem na tendência de queda, você espera romper e pega para a próxima vela de M5 uma venda. Ó, o Alan botou, eu tenho um problema, às vezes parece uma entrada, eu fico com medo de entrar e daí quando eu vou ver dava gain. Problema sério. É, cara, então, aí depois você fica afobado, provavelmente, e pega uma entrada que não tem nada a ver e toma um loss. E aí fica triste. Tipo, se tu não tá tendo confiança no operacional, mano, dá uma treinada na demo, sabe? Que isso vai te ajudar a você conseguir apertar aí o dedo aí. Aí, ó, até o Matheus botou, é só clicar. Deixa eu ver aqui. É, então, Ítalo, o Ítalo botou aqui, tenta pegar uma entrada aí aplicando a FIBO. O que acontece? Vou voltar a dizer para vocês.
eu não utilizo Fibo durante a semana. Eu utilizo final de semana operando OTC. Então, quando chegar na aula de OTC, eu vou mostrar para vocês como eu utilizo a Fibonacci, entenderam? Só que antes, eu não poderia chegar, eh, eu não poderia chegar para vocês no sábado e no sábado não, na sexta-feira que for a aula de Fibonacci de OTC e simplesmente chegar lá e falar: "Ó, é assim que eu uso OTC e ponto final. É assim que eu opero OTC em ponto final", entendeu? Eu precisava explicar sobre Fibonacci antes. Então, por conta disso, eu estou explicando a vocês sobre Fibonacci. Dá uma entradinha aí, né? E aí, como eu estava dizendo, eu utilizo a Fibonacci em OTC e faço traçamento em M1, tá? E lá na aula de OTC eu vou explicar o porquê. Aproveita esse tempo aí para tirar dúvida aí, por favor. Ó, o Miquel botou aqui. Tô treinando paralelo com o curso, usando a Fibo no treino, deu 5-0. Muito bom essa estratégia, porém vou deixar só para o TC. Mano, isso é uma opção minha, tá? É o que eu tô falando com vocês, é uma opção minha, tá bom? Então, se vocês quiserem utilizar durante a semana e se adaptarem com a Fibonacci, cara, é uma ótima aliada para as operações, entenderam? É uma ótima aliada para as operações. Até porque, como eu já disse para vocês, o gráfico ele é baseado na sequência de Fibonacci. Então, ele respeita muito Fibonacci, tá? Só que eu, cara, curto muito utilizar o operacional que eu já passei para vocês, entenderam? Então, por conta disso, eu evito ficar traçando muita linha, inclusive a Fibonacci. Ô, Ian, não entendi muito bem a pergunta não, mano. Ó, eu vou voltar aqui rapidinho, só no MT4 de novo. Tá aqui no MT4, né? Vou voltar, gente, olha só. Vou voltar rápido lá nas primeiras aulas e vou falar um pouco sobre marcação, tá? Porque eu tô vendo que tem muita gente aí com dificuldade ainda. E quem não tem dificuldade, aproveita aí para massificar essa questão, tá? A gente vai botar no gráfico de M15, gráfico de linha, vai dar o zoom no máximo e vai tirar 2 vezes o zoom e vai jogar e vai clicar aqui no vermelhinho, tá? E aqui a gente vai fazer os nossos traçamentos. Ó, e vamos traçar os topos e os fundos do nosso gráfico. Tá bom? Tem aqui alguns outros pontos traçados, alguns eu tenho que atualizar, mas aí quem está com dificuldade nisso aí, aproveita para poder relembrar aí como é que faz. Depois que traçou, gráfico de M5, gráfico de vela, e coloca lá no ponto onde está de novo. Ó, aqui, ó, importante. Nesse ponto aqui, não tinha nenhum ponto para a gente traçar em M15. Só que tem pontos de M5. Então aqui a gente vai jogar rapidinho no gráfico de linha e vai traçar esses pontos aqui em M5. Porque lá em M15 não tinha nada.
porque a queda foi muito forte. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai traçar os pontos de M5, porque provavelmente o preço ele pode ser que venha buscar esses pontos, tá bom? Não tá conseguindo achar a Fibonacci na tua IQ? Vou botar para IQ. Ó, aqui, ferramentas gráficas. Entra aí no ferramentas gráficas. O Mendes, se tu for operar pelo celular, cara, melhor utilizar suporte e resistência. Até porque para você traçar a Fibonacci no celular lá, vai te dar muito trabalho, entendeu? Tu vai ter que ter muito cuidado ali para traçar certinho. Então, melhor utilizar o suporte e resistência mesmo. Achou, meu amigo? Valeu. Alguém tem alguma dúvida aí? Sobre Fibonacci, sobre alguma outra coisa aí que deixou para trás? Aproveita aí rapidinho para tirar a dúvida. O Ian tem uma grande dúvida. Se uma vela acaba tocando no meu suporte e a próxima vela respeita e sobe, até aí tudo bem. Só que essa vela de cal tocou na minha resistência. Cara, se você quiser pegar uma entrada nessa resistência aí que ela tocou, dá para pegar, entendeu? Só que aí você tem que ter a noção, tem que ter a ciência de que ela pode romper, entendeu? E aí, se romper, você tem que assumir o teu erro, o teu erro não, mas você tem que assumir a tua entrada e não ficar triste depois, sabe? Eu já peguei entradas assim já. Esses dias até quase que eu peguei uma entrada assim numa aula individual que eu tava dando para Adriana, se eu não me engano, o preço fez exatamente isso. Ele tocou embaixo, a gente pegou a compra e na vela seguinte ele veio e tocou em cima. Aí eu ia falar com a cara que dá pra gente pegar uma venda, só que foi muito rápido. Ele tocou em cima e já retraiu, já voltou retraindo. E não deu tempo, mas daria pra pegar uma venda. Entendeu? Tenho muito medo e nem pego, porque às vezes ela dá esse up grande. Esses dias peguei dois win assim, mas ainda tenho muito medo. Mano, se você tem medo, mantém pegando aquela primeira entrada só, entendeu? É melhor você pegar a primeira entrada confiante e sair com 1% da tua banca feliz do que você ficar pegando essa entrada, essa segunda entrada toda vez com medo e acabar, sei lá, errando e, tipo, deixando o emocional abalar aí. Ó, o Ricardo Victor perguntou: eu dou a entrada na virada da vela ou no toque na marcação? Dá a entrada no toque da marcação, tá? Se a vela acabou de nascer e já tocou, já pega a entrada. Tu não vai esperar virar a vela, não, porque muitas das vezes ela vai tocar e vai retrair. Entendeu? Logo no toque ela vai tocar e retrair. Ô, Matheus, eu não entendi muito bem o que tu quis dizer, não. Se Josimar é uma figura, figura, tá aqui no grupo aqui postando win. Legal. É... Não, mano, a entrada é no toque, não é na virada de vela, não. É exatamente no toque mesmo, tá? Adriano também é outro. Perguntou vários bagulho aqui, me sufocou.
Botou aqui no grupo que tá 4-0. Esses caras são demais, mano. Mais alguma pergunta aí? Não? Ó, a próxima aula semana que vem, se eu não me engano, ou é uma aula de alavancagem ou de soros, tá? E aí eu vou aproveitar para poder voltar a operar bastante com vocês, tá bom? Hoje é terça? Não, hoje é quarta. Não, era terça, perdão. É verdade, quinta-feira, quinta-feira. Tem aula quinta. Isso, isso, isso. Aula quinta-feira. João perguntou aqui, numa forte tendência de baixa, eu posso dar put, suponhando que ela pode descer mais? Cara, às vezes eu faço isso, tá? Mas é fora do meu é fora do operacional que eu passei para vocês, entendeu? O certo é esperar ela voltar e tocar na resistência para poder pegar a venda no pullback, entendeu? Mas tipo, tem algumas tendências muito fortes que ela faz que dá para pegar seguindo essa tendência. Só que, tipo, é uma entrada mais arriscada. Ô Ian, faltam 3 aulas, se eu não me engano. Isso, resumindo é isso aí, ô Gabriel. Cara, olha o pico aqui que deu. Essa vela aqui. Esse pico aí dava uma venda. Mas vamos ver. Deixa eu ver aqui. Quero entender como eu sei a hora certa de fazer a entrada acompanhando o gráfico e as marcações no MT4. Mano, rapidinho, ó. Presta atenção aí, vocês aí, todo mundo. Uma coisa que eu percebi que o pessoal tá com muita dificuldade. Gente, o gráfico lá no MT4 tá em M5, correto? Tá em M5. Só que quando toca lá em M5, no MT4, toca na IQ também em M1. Entendeu? É a mesma vela, só tá em times diferentes. Então, tocou lá no MT4, tocou na IQ também, em M1. Então você pode pegar a entrada naquele toque lá do MT4, tá? O Alisson perguntou que dia que vai ter aula operando. Mano, a aula passada a gente só tomou na cabeça, mas foi aula operando, entendeu? Essa aula agora eu precisava passar conteúdo, mano. Vocês precisam aprender. É... E quinta-feira eu vou passar rapidinho, porque, tipo, não tem muita coisa para falar sobre soros e alavancagem. É mais questão, alguns detalhes, entendeu? E questão psicológica. Então, nessas últimas 3 aulas aí, a gente vai operar muito mais do que as outras primeiras, entendeu? Então, tipo, eu vou ficar aí provavelmente 10, 15 minutos falando sobre soros, alavancagem, e depois a gente vai operar junto, tá? E vai ser até bom para a gente poder ver realmente os conceitos na prática, tá? Teria sido game, né, Josimar? Claro que teria sido game, mano. Pô, ele deu uma explosão zona aí. O gráfico em linha dá menos delay. Pô, mano, sinceramente eu não sei. Nunca operei aqui na IQ no gráfico de linha, não. Mendes, não, mano. Tu não lembra não na aula de gerenciamento que eu falei que eu não uso planilha? É, Tenho até que agradecer aí o Rafael, que ele até fez uma planilha aí. Disse que exatamente, ele fez uma planilha exatamente, tá?
com o que eu passei na aula de gerenciamento, com as mesmas coisas que eu passei na aula, entendeu? Ele falou que vai lançar essa planilha aí no grupo aí pra gente, tá? Aí quem quiser utilizar essa planilha que ele fez aí, dá para utilizar e ser feliz, tá? Mas eu mesmo não utilizo, planilha, eu faço na agenda. Ó, o Mikesh falou que já tá 6-0 usando Fibo. Eu tô esperando ele mandar, Ian. Quando ele mandar aí, eu tento. Se tu não conseguir, tiver conseguido o número até lá, eu te mando aí pelo Instagram, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vou encerrar a aula, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o conceito de Fibonacci, e o porquê da gente utilizar aí esses tempos gráficos e não outros, tá? O Josimar tá impressionado com 61,8 da Fibonacci. Matheus tá doido pra operar, mano. É, que dá pra pegar uma compra, hein? Mas eu não vou pegar não, mano. Vou terminar a aula, tá? Boa noite pra todos vocês aí. E ela já tá até subindo. É... E até quinta-feira, tá? Um abraço. Fala aí, Gabriel, rapidinho, mano. Rápido, rápido, rápido. Qual a tua dúvida, meu amigo? O que que tem os toques da Fibo? Não, mano, olha só. Se você traçar Fibo em M15, vai demorar muito tempo pra tocar, entendeu? Provavelmente. Porque as linhas vão ficar muito distantes. Então, às vezes, vai demorar aí 1 hora, 1 hora e meia para dar um toque lá, tá? Para dar um ponto de entrada. Então, se você for utilizar durante a semana, traça Fibo em M5, que é melhor, tá bom? Valeu. Tchau, gente. Até quinta-feira. Traça em M5, mano. M5. Quiser traçar em M15, dá, mas vai demorar pra caraca pra dar ponto de entrada. Trace em M5. Valeu. Fui.